Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, ontem eu fiz uma super live, né, falando de como que o sistema nervoso central participa arduamente, sabe? Ali direto no teu processo de emagrecimento, no que diz respeito à compulsão alimentar. E hoje eu quero aproveitar esses stories aqui para amplificar esse conceito, sabe? Tem muita gente que desconhece e tem o sistema nervoso central como um fantasma, não entende muito bem. Até porque quando a gente fala de neurônios, né, quando a gente fala de nervos, quando a gente fala de cérebro, realmente é um assunto abordado muito complexo. Mas hoje eu quero abranger para falar de algo fisiológico, que no caso é um outro sistema que participa, né, que é o mais procurado para ser melhorado quando a gente fala do aspecto. Quando a gente fala sobre emagrecimento, que é o intestino, que é a flora bacteriana, que é o sistema trato gastrointestinal a partir do estômago, porque o trato gastrointestinal ele começa na boca. Mas aqui eu quero falar da questão gastrointestinal, estômago e intestino. Você já ouviu falar de disbiose intestinal? Sim? Não? Pois é. Você sabia que existe uma doença, tá? Que nós chamamos de disbiose intestinal. O que é a disbiose intestinal? É quando a tua flora bacteriana, tá? O teu processo gastrointestinal não está funcionando muito bem. E principalmente quando a tua flora bacteriana boa, ela não está tão eficiente assim. No nosso corpo, nós temos milhões e milhões de tipos de bactérias diferentes, né? Porém, algumas boas e outras mais, né? Patogênicas, que podem gerar doenças se assim tomarem a maior proporção. Nesse caso da disbiose intestinal, é quando a nossa bactéria boa, as nossas bactérias boas, elas estão em menor quantidade que as bactérias maiores. E aí, Valéria, o que isso tem a ver com emagrecimento? Tudo a ver. Mas aqui eu quero trazer o conceito a respeito de cérebro, a nível cerebral. Quando as tuas bactérias intestinais, tá, estão prejudicadas, assim há um prejuízo também na comunicação, tá, com os comandos do cérebro. Existe uma característica também, né, que vai além da questão microbiota intestinal, que é a permeabilidade intestinal. É como se o teu intestino estivesse como uma peneira furada, possibilitando assim que mais produtos químicos, toxinas, elas conseguissem aderir mais facilmente ao teu intestino e assim você conseguir armazenar, em vez de excretar as toxinas que você assim ingere e tem contato ao longo do dia. Fora que essa permeabilidade da toxina atrapalha com que os nutrientes que você está precisando absorver, de repente você está até suplementando, ela seja descartada e vá diretamente para as fezes. E detalhe, a maioria das bactérias ruins, tá? Elas são fonte de toxinas. Então, se você ainda tem essa permeabilidade intestinal e a população dessas bactérias patogênicas, que são as ruins, elas estão predominantes lá no teu corpo, imagina só a bomba relógio que você tem dentro de você. Tá, Valéria, mas que problemas essas toxinas podem me causar? A Nutri responde. Essas toxinas, elas são responsáveis por desencadear vários processos inflamatórios corporais. Então, presta atenção. Obesidade, diabetes, mal de Parkinson, e por aí vai. Muitas doenças, câncer, tá? Então, realmente, é muito preocupante. No que diz respeito ao sistema nervoso central, quando você tem disbiose intestinal, tá? Isso compromete a comunicação entre o trato gastrointestinal com o cérebro.
Por exemplo, até o comando, tá, de saciedade é comprometido. Ou seja, você come, come, come e esse comando, essa resposta para o cérebro, essa comunicação é prejudicada. O teu cérebro não entende o quanto tu comeu, porém, por isso, né, você tende a comer mais, porque quem dá o comando para que você tá saciado é o teu cérebro. O teu estômago manda o comando, comeu. O cérebro diz, então para que você tá saciado. E essa comunicação será prejudicada. Portanto, a microbiota intestinal, a flora intestinal, pode estar prejudicando também a saúde mental, dificultando, não possibilitando que haja essa comunicação direta. Por isso, se você cuida da saúde intestinal, você também pode estar evitando a compulsão alimentar, ok? Reduzindo o estresse e ansiedade, que é uma das queixas, são as maiores queixas das mulheres que não conseguem emagrecer. Então, cuidar da microbiota intestinal está totalmente relacionada, tá, a você ter um melhoramento no desempenho do seu emagrecimento. Porque lá no intestino, nós temos a produção de algumas substâncias químicas que vão te gerar mais felicidade e bem-estar, como é o exemplo de dopamina, serotonina e outros componentes, substâncias químicas também. Ter uma microbiota saudável também está totalmente relacionado, tá, à comunicação da saciedade, mulher, que faz você parar quando realmente você tem que parar, quando cessa ali a tua fome física. Fora, tá, toda essa saúde mental que a saúde intestinal vai te proporcionar, isso também vai te ajudar no metabolismo, ou seja, no aproveitamento melhor de suplementos, de alimentos que você está usando durante esse processo de emagrecimento. Então, cuide da sua microbiota intestinal. Agora você deve estar me perguntando, né? E como é, Nutri, que eu prejudico e eu cuido da microbiota intestinal? Então vamos falar aqui como você chegou a prejudicar a microbiota intestinal. Se você nasceu de parto cesárea, ponto negativo para sua microbiota intestinal. Se você foi amamentado no peitinho da mãe, ponto positivo para sua microbiota. Se você é uma pessoa que faz muito uso de evitando da saúde da sua microbiota. Então, como que você deposita, né, saldo negativo para sua microbiota? Com a nossa dieta, né, habitual, rica em açúcares simples, açúcar branco, trigo branco também, alimentos industrializados, minimamente processados, né, gorduras ruins, alimentos transgênicos, alto índices de alimentos e agrotóxicos presentes nesses alimentos. Então, tudo isso é ponto negativo para a sua microbiota intestinal. Agora vamos creditar pontos positivos para a nossa microbiota através da alimentação. Quando você come alimentos mais naturais e íntegros, alimentos que não passaram pela industrialização, pelo refinamento. Exemplo, um aipim, uma mandioca, em vez de goma de tapioca, sabe? Arroz integral no lugar de arroz branco. Flocos de aveia no lugar de farinha de aveia. Então, olha só a dica. Pronto. Agora, existem mais 2 grupos de alimentos que a gente precisa introduzir na nossa alimentação para acreditar ponto positivo para a nossa microbiota intestinal. Alimentos ricos em fibras, que são alimentos prebióticos, ou seja, que vão alimentar a flora intestinal. Também tem que ser buscado, da preferência, tá, nesse grupo de alimentos. Outro grupo de alimentos que podem estar ajudando esse processo da melhora da flora bacteriana são os probióticos, sabe? Você dá preferência para eles. Por exemplo,
Leites fermentados. Você já ouviu falar? Com certeza, eu não posso dizer os nomes aqui, né? Então, o kefir também melhora, né, todo esse processo. Então, dá uma preferência também em colocar em maior quantidade e vezes na sua rotina alimentar. E atenção, que existem 2 detalhes aqui que não podem passar despercebido também, que você precisa associar no melhoramento da tua flora bacteriana. Uma é atividade física. Tem que praticar atividade física, mulher. Número 2, na verdade são 3, né? Então, número 2, ter um sono reparador, ok? E número 3, reduzir, mulher, o nível de estresse. Cara, esses 3 fatores dependem só de você. Então já existem estudos científicos que comprovam que associando esses 3 fatores junto com esses outros que eu relatei para vocês, vocês conseguem ter um melhoramento de 95% de desbiose intestinal.